Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos nos dois planos da vida, nesta tarde fria, que possamos aquecer os nossos corações, nesta conversa com Deus, como a Ilse tão bem colocou ali. Então, eu dei o título Falar com Deus, mas acho que já podemos mudar para seguir esse diálogo, né, com Deus, depois de tudo isso dessa prece tão sentida que fizemos juntos. Há alguns questionamentos. Nós falamos com Deus, agora estou me sentindo o Chapelin aqui. Quando? Onde? Por quê? Em que circunstâncias? Em que situações? Todos nós falamos, né? Nós somos diversos e usamos formas diversas para falar. E muitas vezes estamos falando e nem estamos percebendo, mas estamos recebendo. E para isso, todos nós utilizamos uma ferramenta, um elemento. Já conseguem pensar qual é? A oração. É um tema que parece óbvio, parece dominado, mas com um olhar mais apurado, nós vamos refletir hoje juntos e vamos perceber que tem nuances que nós nem percebemos e que quando nós percebemos, nós podemos utilizar com mais potência, com mais eficácia esse elemento. O que me fez trazer este tema é um estudo que eu faço do livro Pensamento e Vida. Eu faço estudo desse livro em 2 grupos. E me caiu a prece, que quando caiu para mim, que é um dos títulos, é um dos capítulos, eu pensei o que muitos de vocês podem estar pensando, né? Falar sobre prece, uma coisa tão óbvia que a gente faz. E, por incrível que pareça, eu consegui aprofundar e caiu mais uma ficha. E eu espero que caia algumas para vocês também, que pode ser não a mesma que caiu para mim. Mas, então, quando eu comecei a refletir, quando eu fui apresentar o meu trabalho, aí agora eu já estou aprendendo uma didática, vamos lançar a pergunta, né? Vamos fazer o pessoal nos ajudar. Aí eu comecei com os colegas, né? O que é prece para vocês? E aí é a pergunta que eu já convido que cada um faça para ter em mente nessa conversa que a gente vai seguir aqui. O que é prece para cada um de nós? E aí os colegas disseram, para mim é conexão com Deus. Para mim é comunhão com o divino. É um diálogo que envolve pensamentos, sentimentos. Para outros é uma aproximação maior com o nosso benfeitor, com o nosso anjo da guarda. É o momento em que o nosso mentor nos direciona, nos equilibra. Então, esse é um apanhado que pode dizer muito de que cada um de nós pensa. Então, até aqui, a gente já pode ter uma ideia que a prece ela vai ter uma vinculação direta, puxando para nós, com o que nós pensamos e com o que nós sentimos e com o que nós fazemos com as nossas ações. E aí eu vou procurar ao longo trazer uma pitadinha e bem superficial também de um viés científico, bem simples, né? Nada de tão, mas que dá uma virada de chave. Como nós falamos de dentro de um centro espírita, eu vou trazer, né, trazendo a prece, tendo como tema principal o capítulo do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, pela psicografia de Chico, mas eu vou alinhar com um pouquinho de algumas leituras complementares para a gente seguir o raciocínio. Então, na obra básica do Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, que é uma das 5 obras básicas codificadas pelo Kardec, no capítulo 2 da Lei de Adoração, prece, questão 658. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele,
é pôr-se em comunicação com Ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, é só para a gente ter um direcionamento, o que nós, como espíritas, podemos entender por prece. E se fôssemos trabalhar aqui, um bom exemplo que contempla esses 3 elementos aqui, esses 3 itens, é o Pai Nosso. O Pai Nosso, e eu não vou trabalhar o Pai Nosso, que sair fora da caixa, né? Uma coisa que, se nós formos no Pai Nosso também, já dá mais um seminário. Mas se nós prestarmos atenção, o Pai Nosso nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos. E essa oração, nós podemos perceber que ele é uma súplica. O que é súplica? É algo que a gente faz com insistência, se nós conseguirmos nos colocar de forma presente, ela é uma rogativa, a gente se coloca com humildade, isso se a gente conseguir sentir o que o Pai Nosso está querendo nos propor. Mas agora, tendo já um pouquinho aqui, que é aquela conexão, que cada um de nós tem o seu jeito próprio de fazer, que envolve pensamentos e sentimentos, então nós somos diversos e nós vamos expressar isso de uma forma diversa, com ações. Vamos entrar no livro Pensamento e Vida, o capítulo 26, denominado Oração. Então, a oração é um divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, isso nos fala Emmanuel, através do Chico, no livro Pensamento e Vida. Aqui, nessa frase, já diz muita coisa, e aqui a gente percebe o porquê que nós nos elevamos quando fazemos esse exercício da prece. No início deste livro, bem no prefácio, Emmanuel vai dizer que o espelho é a nossa mente, a nossa alma. Por isso que aqui ele está trazendo. A oração é o divino movimento do espelho, do quê? Da nossa mente, da nossa alma, rumo à esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, quando nós estamos em prece, nós estamos direcionando a nossa alma, o nosso espelho, em direção a Deus. E como a nossa alma vai nos caracterizar, é o que nos define, nós estamos direcionando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, rumo à esfera superior. Aí, alinhando com essa mesma proposta, Mecanismos da Mediunidade é o livro, capítulo 25, denominado Oração também, Grandeza da Oração. De essência divina, a prece será sempre o reflexo. Olha aí, é a nossa mente. Aí ele vai nos trazer assim, como a nossa mente é um reflexo, então daqueles que nos cercam também, nós estamos sempre refletindo e trocando reflexo com aqueles que nos cercam. Então, de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros que se possa dispor. Então, nesse movimento, como ele está dizendo, André Luiz aqui, também pelo Chico, está dizendo que nós colocamos os nossos elementos mais puros. E o que é? Os nossos sentimentos mais puros que nós já desenvolvemos, as nossas qualidades. Neste momento, que eu me coloco, se nós vamos partir lá do pedir, louvar e agradecer, nesse momento nós estamos colocando a nossa humildade, a nossa tolerância, de que lugar que eu estou falando, o perdão, a compaixão, a fraternidade, enfim,
todas as qualidades que nós já conseguimos desenvolver, nesse momento em que eu me coloco em oração, são os elementos que são, por isso que ele coloca aqui, despender de si mesmo os elementos mais puros que nós já conseguimos conquistar no nosso íntimo. Então, é através das nossas vibrações, que é o nosso reflexo, que acontece esse divino movimento. Por isso que nós dissemos que nós transcendemos quando nós estamos em prece. E aqui que eu vou tentar colocar um pouquinho da parte científica, que também André Luiz, nesse mesmo capítulo, ele vai nos trazer que a nossa mente centralizada na oração, quando nós estamos em prece, e aí da forma particular de cada um. Pode ser como nós estamos aqui bem concentrados, ou pode ser me ajuda só por Deus nesse momento, com muita energia, com o nosso melhor, né, nosso mais sincero pedido. No momento em que a nossa mente, e nós então, nos colocamos em prece, a nossa mente é como uma flor estelar. Essa energia que está aqui no topo da nossa fronte e vibra, aberta ante ao infinito. E a prece, e agora que vem a parte científica, que eu tive que pesquisar muito para essa parte aqui. Isso aqui eu estou lendo André Luiz. Representa o comutador das correntes mentais. Quem é da eletrônica vai saber o que é comutador. Eu não sabia. Então, para quem não sabe, vai a parte científica de hoje. Comutador na eletrônica é um dispositivo que inverte a corrente elétrica, permitindo inversão de sentido e de força. Então, se a nossa mente é um espelho, se eu me coloco, sai toda essa energia. Para quem eu estou mandando? Para o divino, para Deus, para aquele que está acima de mim. Então, as minhas qualidades que eu já tenho, eu já estou despendendo. Mas acontece que, nesse sentido, acontece essa comutação. Então, eu vou receber a inversão do sentido e da força. Então, aquilo que é meu, que eu estou emitindo dessa forma estelar na minha mente, que eu estou me direcionando a Deus, e seja lá qual for o intercessor, mas é o que está acima de mim, eu vou ganhar essa força invertida. E aí o que acontece? Vai potencializar as virtudes que eu já tenho. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou pedindo, me dá força, me dá mais perseverança, nesse momento, inverte, eu recebo e eu tenho uma potência. Aí que me dá o ânimo. Por isso que nós dizemos que quando nós estamos em prece, nós transcendemos. Por isso que acontece aquele up, aquela força a mais, porque nós estamos aí refletindo o divino. Como normalmente nós refletimos aqueles que estão na nossa volta, neste momento, como acontece o inverso dessa potência, eu estou recebendo a força de Deus para mim, é Ele que está se refletindo em mim. Então, mais um trechinho do Pensamento e Vida. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, que vestido na fórmula verbal, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Aí já combinou um pouquinho com a tua prece inicial ali que tu colocou. Porque isso aqui é o que está falando o Emmanuel. Daí eu trouxe um pouquinho da Joana. A Joana nos traz. A oração e a meditação irão constituir em recurso complementar para a afixação das conquistas. Quem ora, fala. Oração, boca, né? Como a Ilse falou ali na prece dela. Quem medita, ouve. Dispondo de recursos para exteriorizar e interiorizar. Aqui, aí que são as nuances que quando a gente vai fazendo isso com consciência, porque fazemos isso aqui ou não fazemos e recebemos, mas quando temos mais consciência de como funciona esse processo, mais presença, mais transcendência e mais respostas. Então,
É uma coisa que, entendemos, a gente fala com a boca, escuta no silêncio, mas agora fazer o silêncio mental para isso. Basta nos perceber nesses 15 minutos que estávamos aqui em silêncio, depois o 1 minuto que a Ilse falou, conseguimos estar inteiramente presente ali ou vieram outros pensamentos na nossa mente? Veio, porque a gente não consegue ficar mais com 7 segundos numa meditação fixa. E tudo certo, mas aí a gente tem que, minimamente, para que essa prece seja mais eficaz, que nós possamos sentir mais, que nós possamos falar com consciência e abrir um espaço para receber. Porque nesse turbilhão dos nossos pensamentos, onde eu estou aqui em prece, mas eu estou pensando o que eu vou ter que fazer depois, eu estou com aquela preocupação que eu estou sem dinheiro, eu estou preocupação que eu não estou me sentindo bem fisicamente, eu estou preocupado com meu filho, com meu marido, estou preocupado com a minha amiga, minha filha, que deveriam estar aqui e não estão. Todos esses são ruídos que eu coloco na prece. Né? Então, é aqui que quando nós fazemos este movimento, então... Primeiro é refletir. E aí esse movimento interno e externo, que ele acontece tanto de eu fazer a ação, até que tudo isso eu já dominava, porque ainda vai vir uma parte que para mim foi a virada de chave que eu quero compartilhar com vocês. Porque quando se fala assim, prece é ação, é essa ação, de fazer essa coisa bem simples, de ficar 1 minuto, 2 minutos. O Pai Nosso que eu não trouxe, Pai Nosso, ele lentamente não dá mais de 30 segundos, mas raramente, se fizermos rapidinho, dá 15 segundos. Nós não conseguimos ficar todo ele sem não se atravessar algum outro pensamento, mas tudo certo, faz parte. Porque o que nós dissemos? Na prece está envolvida o pensamento e o sentimento e a atitude. Se o meu pensamento se atravessou, mas eu ainda consigo perceber que eu estava mais aflita e agora depois da prece eu estou mais tranquila, atingimos o objetivo, mas o amparo ele pode ser mais claro e o alívio pode ser maior, quanto maior consciência que nós temos desse processo. Então, temos esse movimento de nos colocarmos em prece. Outra coisa, a gente fala assim, a gente sabe, mas às vezes não conseguimos nem fazer uma prece por dia, quanto que poderíamos fazer várias vezes ao dia. Então, primeiro movimento, fazer essa prece. É o movimento interno, de que eu me coloco da forma particular de cada um de nós, onde eu vou lançar essas energias para aquilo que eu entendo e como eu entendo, são 2 movimentos. Aí outro movimento, receber e perceber. Aí eu tenho que abrir espaço para perceber que intuição que veio, que pode ser resposta. Às vezes é a minha voz mesmo, o meu pensamento mesmo falando, faz isso. E aí já tem que entrar o sentimento para ver se é um sentimento. Aí eu tenho que me observar, está me dizendo para fazer isso, mas como eu estou me sentindo? Se está com uma duvidazinha, são todas respostas, mas nós temos que estar alertas, em silêncio, para conseguir observar. Então, é esse movimento que é interno e externo, e à medida que nós vamos tendo mais consciência das nossas ações, das nossas atitudes, nós conseguimos observar o que está em volta e abrir espaço ainda para atitudes no bem, de acordo com aquilo que nos veio. Aí, adoro os poetas, eles são incríveis, né? Porque em poucas palavras, tudo isso aqui que eu disse aqui, o Gilberto Gil consegue falar nessas poucas linhas desta frase aqui. Tanto que o falar com Deus, aqui ó, plagiei, mas não pode me processar porque eu não botei se eu quiser falar com Deus, eu botei só falar com Deus. Então, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. E eu levei, esse aqui é um recorte do meu trabalho, porque eu estou vendo, de poucas frases eu já trouxe tudo isso.
no nosso grupo ficamos 4 semanas nesse trabalho, para ver como é óbvio a prece, né? E aí um colega disse assim, Roberto, não concordo. Como se eu quiser falar com Deus? Eu tenho não querer falar com Deus? Deus, eu até entendo o que tu está falando. Sim, a gente, como infantis, a gente pode até não querer, mas com que direito eu tenho de... Eu não quero falar com Deus, eu não estou afim de falar contigo. A gente tem, né? Quando a gente ainda é muito infantil. Mas eu entendo o teu raciocínio, mas assim, ó, aqui eu penso que são assim, ó, são requisitos, se eu quiser, critérios, se eu quiser falar com Deus de uma forma mais eficaz, né? Porque assim, ó, se eu quiser, tá? Vamos partir do suposto que queremos. Tenho que ficar a sós. Aí esse ficar a sós pode ser, sim, realmente em algum lugar mais tranquilo, onde eu me predisponho, como pode ser no meio de uma festa, no meio do trânsito, dentro do carro, no meu reino, no meu templo. Tenho que apagar a luz. E aqui entra os sentimentos, a luz do quê? Da incompreensão, da inveja, da intolerância, da ansiedade, do medo, do pessimismo. Tenho que calar a voz. Esse monte de coisas que nos atrapalha, que está aqui na nossa mente, que a gente não se dá conta. Tenho que encontrar a paz, a harmonia, a serenidade, esse silêncio, para conseguir escutar um pouquinho. E tudo bem, de acordo do tempo e do jeito de cada um. Mas tem que ter essa serenidade, essa calma, no mínimo para sentir. Agora já consigo pelo menos respirar, né? Tenho que subir aos céus. Aí subir o céu é a comutação. Eu subo ao céu quando eu me elevo, quando eu transcedo, né? Sem cordas para segurar. Por quê? Porque eu me elevo, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou apavorada, eu estou me sentindo sozinha, eu estou sem esperança. Mas eu consigo fazer tudo isso aqui e eu subo aos céus, porque eu consigo dar um fôlego, dar um suspiro, dar uma pausa. Aí seguimos no pensamento e vida. Segue lá na oração, capítulo 26. De novo, o espelho. Ele usa direto o espelho porque a mente é o nosso espelho. E aí vai usando para todos os conceitos, e se ele chegou lá no prefácio, tudo é a nossa mente, a vibração, a sintonia. Então, imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Isso aqui foi bem escolhido, essa imagem, que vê lá em cima está claro. E quando a gente reflete, vem essa luz aqui para as trevas. Que trevas é essa? Das nossas dificuldades, da nossa ignorância, de tudo aquilo que nós estamos passando. E aqui que vem aqui que vem quase que a minha virada de chave. Porque esse movimento interno de observar, até eu já acompanhava. Mas aqui nós vamos ter mais um conceito agora me faltou. Tanto eu não domino, da parte, num viés científico. Tanto eu não domino que tem... Aí, assim, ó, que o movimento da prece é a mesma figura, é o mesmo movimento para a caridade. E ele se dá num circuito, porque aí, de novo, esse circuito acontece, a gente sabendo ou não, esse circuito acontece. Então, a caridade depende de quem quer e de quem recebe, de quem tem e de quem doa. Ninguém doa o que não tem e ninguém recebe o que não pede. Eu vou repetir, parece um trocadilho, mas vamos bem devagarinho, porque depois que eu vou entrar com a parte científica que eu achei incrível. A caridade depende de quem quer e quem quer receber, e quem tem e doa. Ninguém doa o que não tem e ninguém recebe o que não pede. Aí,
prece, ela tem um circuito. E como é que é esse circuito? Vamos imaginar, de novo, eu me achando a craque da eletrônica. Uma pilha, temos a pilha. A pilha é Deus. Na pilha tem o polo positivo e o polo negativo. Então, na eletrônica, para que se dê o circuito, tu coloca a pilha, tem o negativo que vai lá para o positivo. Então, tem aquele que precisa e pede, e tem aquele que tem e dá. E o Deus está ali no meio para dar esse circuito. Então, quando nós fazemos fechar o circuito, alguém, olha, bem ver que eu não sei, mas eu achei incrível, porque ele sempre se dá. A prece tem esse circuito e ela acontece mesmo que nós não saibamos. Uma, eu tenho que pedir. Outra, eu tenho que ter ação. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto. Eu estou pedindo pela minha saúde. Deus, me ajuda, eu estou desconfiada que eu estou com alguma coisa, estou preocupada. Pedi, fiz todo esse movimento. Só que aí eu tenho que ter uma ação efetiva, além desta de pedir e de escutar. O que tu está fazendo pela tua saúde? Tu está desconfiada, tu foi no médico? Né? Tu já foi, tu está seguindo as ordens do médico? Então, eu pedi, mas eu tenho que ter uma ação efetiva. E, quando eu estou pedindo, mas eu posso estar, mas está pedindo por mim, quando eu estou pedindo por outro, por favor, ajuda, né, minha amiga que está doente, tá? Posso ajudar, mas tu o que pode fazer por ela que está doente? Ir lá ligar e perguntar se ela precisa de alguma coisa? Então, nesse sentido, esta ação mais concreta, nós vamos estar, o tempo todo tem Deus, e o tempo todo nós somos ou os polos positivos e negativos, porque nas nossas ações nós podemos estar sendo resposta para a prece de outros, e outros que nos chegam estão sendo respostas às nossas preces. E aí eu vou mostrar como isso acontece mesmo, e como acontece, claro que acontece, mas o quanto o Cristo já nos escreve isso, ele desenha para a gente. Porque aí a gente tem aqui, eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto por vós. Lucas capítulo 11, versículo 9. Esta parte está aqui, agora eu vou dar sequência que isso aqui está na Bíblia, porque é o Cristo nos dizendo. Fica o convite para quem ficou curioso, que leia na sua Bíblia. Aqui eu trouxe o Lucas, mas o Mateus capítulo 11, versículo 1, que é oração dominical ou a parábola do amigo inoportuno. É só lembrar, Mateus 1, capítulo 11, começa lá no 1. Aí é aquela passagem onde o Cristo está. Estava ele lá sentando e alguém perguntou, Senhor, ensina-nos orar. Aí ele, sim, rezou o Pai Nosso. No que acabou o Pai Nosso, está assim, ó, e também disse-lhe. Aí entra uma parábola, entra uma passagem, uma perícope, uma passagem, que eu já trouxe aqui, que é do amigo inoportuno. Ele ensinou o Pai Nosso, e depois e também disse, estava um amigo na sua casa, e vinha um amigo caminhando, e bateu na casa desse amigo à meia-noite e veio pedir pães. Esse amigo não tinha, e ele saiu e foi bater na casa de outro amigo para pedir o pão que esse amigo veio bater na casa. Eu fiz toda uma palestra aqui, fiz sobre amizade, estava muito certinho, ok? Mas ela veio logo depois do Pai Nosso. E agora, quando eu vi esse circuito da prece, eu entendi. Eu não tinha entendido, fiz a palestra e não tinha entendido, agora eu entendi. Por que ele fez logo depois do Pai Nosso? Porque, agora eu vou fazer assim, ó, a palestra aquela em 3 minutos. Em 1 minuto. Esse amigo que vem batendo na casa do outro, que vai bater na casa do outro à meia-noite para pedir pão, na leitura do Elírio Cerqueira, pode ser a ansiedade. O amigo que sai para pedir o pão pelo outro é o que já está desperto para servir a fraternidade. E aquele, daí quando ele chega e bate, por isso é inoportuno, porque quando esse pede, chegou meu amigo, não tenho pão, mas eu vou lá na casa do outro pedir. Ele vai bater e o outro não está muito afim de abrir, mas abre.
Porque assim, o que os outros vão falar de mim é a má vontade. Então, a ansiedade, a fraternidade, a má vontade está em todos nós. E aí que está. Quando nós somos ansiosos, quando nós nos precipitamos em palavras, em reações, em atitudes, e aí eu estou fazendo a prece, né? Aí pode ter um amigo que também nós somos nós, ou pode ser um outro que já está desperto, é aquele que vem me ajudar. Em alguns momentos eu sou a má vontade, que eu ajudo, mas sem vontade mesmo. Mas então, para ver que depois do Pai Nosso vem essa passagem do amigo, porque o que ele está dizendo? Ele já nos ensinou o Pai Nosso, que eu nem entrei, porque se a gente ficava só falando do Pai Nosso, porque o Pai Nosso tem aqueles 3 itens. Mas, então, além de fazer todo esse movimento, e aí, atenção, isso que eu estou dizendo, sempre acontece. Porque quando a gente, seja o jeito de prece que a gente faz, a gente, mas agora fui ajudada, ou alguém aparece e ajuda, porque aquele está fazendo a parte dele e está no circuito da prece respondendo. Assim como nós somos as respostas, quando a gente vou lá fazer aqui, vou lá no evento, no cachorro do Centro Espírita, sem muita vontade, mas estou indo. O que os outros vão pensar? O que os irmãos vão pensar se eu não for? Ok, fui. Né? E em outros momentos eu estou muito desesperada e me precipito falando algo ou para alguém. Então, o tempo todo, esse circuito da prece está acontecendo. E aí, então, essa que para mim foi a virada de chave da gente perceber que quando a gente faz... E não parece que algo é simples porque a gente faz por instinto, mas quando a gente tem mais consciência de tudo que se atravessa, a gente vai ter mais calma para tentar sustentar uma concentração, mais tranquilidade, estar mais alerta para perceber as respostas. Às vezes nós percebemos as respostas das nossas preces, mas não é aquilo que a gente queria. Então tem que estar mais atento para perceber que então não é este o momento e mais adiante eu vou perceber. E agora esta ação. Mas assim, a gente sabendo disso é só para que nós tenhamos mais consciência nas nossas ações, não para que a gente saia fazendo já barganhando, né? Querendo eu vou fazer aqui, mas depois eu vou receber. Mas esse elemento, ele está presente, né? Porque ele deu o Pai Nosso, deu essa parábola, e depois vem pedir. Aí tem que ter esse movimento, eu tenho que pedir. Né? Bater e será vos dado. Por quê? Porque tu também está sendo resposta para a prece de outras pessoas. Esse, para mim, foi o pulo do gato. Que eu não tinha consciência, eu já tinha esse movimento de sentimento, de pensamento, de perceber, mas agora essa ação, tudo que nós fazemos o tempo todo, ou nós estamos sendo resposta, ou para nós mesmos, né? Mas se a gente tem mais consciência disso, lá segue no nosso, mas aí aqui, mas não vou encerrar ainda, para aqueles que pensaram que eu já ia terminar essa partezinha aqui, porque lá no Pensamento e Vida ainda vai mais, mas eu achei que aqui ficava bem o encerramento. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Não é pouca coisa, né? A gente ter consciência disso, que tu está direcionando o teu espelho para isso, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, todos os fundamentos da vida. Então, aqui, são as leis do amor, e aí vai entrar a lei do trabalho, o auxílio, o sentimento, o pensamento, e aí nós vamos perceber que nesse circuito, tudo isso aqui que eu falei do amigo é a intercessão, porque quando nós estamos fazendo uma prece, uma oração, nós estamos pedindo a intercessão de Deus. Deus vai nos responder pedindo a intercessão do nosso mentor. O nosso mentor vai pedir a intercessão no mentor do outro para que inspire o outro para fazer algo para mim, né? Então, antes, nesses capítulos, por isso que é muito redondinho esse livro, a gente vai falar de auxílio, a gente fala de associação, porque dessa sintonia. Mas aí, eu estou lendo esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, aí agora isso já vem, agora já sou a outra agora, que já vai vendo oração em tudo. Esse livro aqui, quem não leu,
para mim está sendo muito consolador nesta questão de política, está tudo horrível, porque aqui, dá bem quando o Brasil foi descoberto, o quanto que esse descobrimento foi direcionado e pensado pelo governador, né? No mundo espiritual é o parlamentarismo, né? Jesus é o governador, nós temos o Ismael, que é o responsável pelo Brasil, então nós, neste livro a gente vai vendo os bastidores da espiritualidade direcionando as caravelas, eles estão ali, então vão dando fatos que são pesados, né? Dá ali Tiradentes, por exemplo, né? E aí a gente vai entender por que o Tiradentes, só ele foi enforcado, mas depois tu vê ele ainda lá atuando. E em todos os momentos, assim, com os momentos muito difíceis, diz assim, ó, as falanges de Ismael. Aí vem as falanges de Ismael, eu acho isso tão consoladora, porque chega aqui as falanges de Ismael somos nós, porque é toda aquela espiritualidade benfeitora que está sobre nós e vai intercedendo e vai chegando até aqui. Então, eu ainda não cheguei ao fim, mas sempre quando está numa parte muito dura, aí assim, ó, o Ismael vai lá falar com Jesus, quem sabe pode fazer alguma coisa pela política, e se a gente acha que está terrível, foi muito pior antes. E aí Jesus assim, ó, calma, isso é coisa de segundo plano. Né? Porque Ismael estava preocupado que o Brasil ia se separar, porque logo depois da descoberta aqui, daí tanto é que depois diz, né, olha, depois a Espanha separou em 20 repúblicas, os Estados Unidos em mais 6, mas o Brasil, como estava sobre a falange de Ismael, não, está aqui inteiro, intacto, né? Então, cada vez que vem as falanges, eu me sinto tão acolhida. E aqui eu quero dar um exemplo do capítulo A Independência. Eu vou ler bem trechinhos para vocês entenderem o que eu estou querendo alinhar aqui. Dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael. Aí eu me sinto acolhida nesse momento, né? Que iniciam a completa... que o iniciam a completar a obra da emancipação política. Eu vou pulando um pouquinho. A promessa formal do príncipe que ficaria no Brasil contra todas as determinações das Cortes de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Isso foi dia 9. Vou pular mais um pouquinho. Dia 11 de janeiro, as tropas portugueses ocupam o Morro Castelo. Vou pular mais um pouquinho. Não fosse, agora que vem aqui que eu quero linkar, não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras. Então, ó, as mães daqueles que estavam, porque estavam assim, os que estavam a favor da coroa e os milicianos brasileiros. Então, era para ter seria horroroso. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom I. Então, aqui é um exemplo que o quanto as orações das mães sensibilizaram o coração do Ismael e ele sensibilizou o coração daquele que estava responsável pelas tropas. Então, é aquela coisa, né, que a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Mas se as mães não tivessem feito oração, nada teria sido feito, porque tem que dar o circuito da prece, né? E para encerrar, eu pensei assim, agora sim eu vou trazer o Pai Nosso, para que todos nós, com isso que a gente já está sabendo agora, possamos viver esse Pai Nosso e que possamos, já que foi a oração que ele nos ensinou, achei que era perfeita para terminar, já que eu não trabalhei ela, para que nós possamos perceber como é que está o nosso sentimento, o nosso pensamento e como é que eu sinto após. Pai Nosso,
que estais no céu. Santificado seja o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Agradeço a oportunidade de juntos estarmos nesse diálogo com o divino. Obrigada.